Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI que investiga suposta sonegação de ISS realiza sessão. Indústria de jogos eletrônicos movimenta cerca de R$1 bilhão. A indústria de gaming no Brasil, ela é gigantesca, ela movimenta quantias enormes, ela tem um número muito grande de praticantes apaixonados. E no centenário de Clarice Lispector, a escritora fala sobre sua vida e obra em uma rara entrevista para a TV em 1977. Aos 100 anos de idade, Clarice Lispector permanece jovem e brilhante, sobrevoando o imaginário de quem a lê. Consagrada pela crítica e esquadrinhada pela academia, a escritora está mais viva do que nunca. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Não saia daí, a gente volta já. E eu que estou na linha de frente, eu vejo no olhar do paciente lá com medo, porque ele não sabe o que espera. E quando vê a recuperação dele, ele fica feliz, volta para nós, isso é gratificante demais. É isso que motiva a gente a continuar, é muito bom. Super bem assistido, os médicos super atenciosos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tratar a todos com comprometimento, foco, fazer sempre o melhor com carinho, amor e dedicação. As entregas do governo federal na região sudeste não param. Também foram repassados mais de R$24 bilhões para ajudar os estados e municípios a preservarem a vida de quem mora aqui. O cuidado do governo federal com o sudeste continua. Acompanhe o que já foi enviado ao seu estado em saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a CPI, que apura uma possível sonegação de ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A repórter Luciana Cabizieri conta como foi. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Fernando William, questionou o procurador-geral do município, Marcelo Marques, sobre como funciona a legislação para as agências bancárias no município do Rio. A Procuradoria do município, ela não efetua a cobrança, mas obviamente que quando a cobrança do ISS, quando o contribuinte se torna inadimplente, a Fazenda inscreve em dívida ativa e, a partir daí, a gente passa a atuar na execução fiscal em juízo. E aí, realmente, na 12ª vara da Fazenda Pública, que é a dívida ativa em relação aos bancos, é enorme a quantidade de bancos que devem, não pagam. Como, por exemplo, o Banco Bandeirantes, o antigo Bamerindos, o antigo Banco Real, Bilbao Vizcaya, o Banco Argentino. Essas informações todas eu mandei para os senhores. Bradesco, Pactual, Banco do Brasil e por aí vai. O procurador esclareceu também que a quantidade de agências bancárias que estão em dia com o recolhimento do ISS no município do Rio está abaixo da média nacional. Ainda segundo o procurador, a dívida ativa dos bancos é de aproximadamente R$53 bilhões. Josué Vieira, técnico do TCM, deu esclarecimentos sobre a competência do órgão em fiscalizar. Nós não temos competência para fiscalizar o contribuinte, mas a gente verifica no tribunal que existe uma dificuldade na interpretação do ISS para o local que se deve recolher, para o município que se deve recolher os serviços prestados pelas instituições bancárias. Então, acho que seria interessante um parecer da Procuradoria-Geral do Município, na área tributária, definindo, em relação à legislação, qual município que deveria receber o montante desses recursos. Posteriormente, com esse parecer, a Secretaria Municipal de Fazenda faria suas fiscalizações e, consequentemente, o tribunal fiscalizaria a Fazenda para verificar se ela está seguindo o que foi determinado pela interpretação imposta pela Procuradoria-Geral do Município, uma vez que o tribunal não tem essa competência de fiscalizar o contribuinte. Nós fiscalizamos a Fazenda, se ela está, digamos assim, fazendo as fiscalizações corretas. Tá? Quem teria a competência de fiscalizar o contribuinte seria a Secretaria Municipal de Fazenda.
O relator da CPI, vereador Jorge Manaia, esclareceu que o trabalho da CPI é fundamental para a sociedade. Mesmo que não dê tempo, né, para que nós consigamos levar a cabo, vale a pena, fica a sugestão aí para os nossos amigos, colegas que vão continuar na próxima legislatura a continuidade desse processo, né? Mas acho que nós podemos conseguir bons resultados com as respostas que já foram solicitadas. Uma nova reunião virtual da CPI está marcada para acontecer na próxima quarta-feira, às 13 horas. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Fernando William, quer voltar a ouvir representantes da Secretaria de Fazenda e do Tribunal de Contas do município sobre a arrecadação de ISS do setor financeiro no município do Rio de Janeiro. Vamos esperar que o doutor Marcelo nos encaminhe aquelas 3 indagações que fizemos à Fazenda e para as quais não houve respostas, né, resposta nenhuma, nem adequada, nem inadequada. Faremos perguntas como tem no Rio de Janeiro, o número de agências que deveriam estar cobrando, segundo entendimento legal da própria Secretaria de Fazenda ou da própria Procuradoria do município do Rio de Janeiro. Então, nós faremos todas as indagações que foram postas em suspensos aí. E, assim, depois, assim, acho que vale a pena conversarmos sobre a possibilidade de uma investigação mais específica da parte do Tribunal de Contas em relação à forma com que a Prefeitura cobra, né, o imposto. São muitos esclarecimentos que nós precisamos, porque, como você disse, com o banco não se brinca. A gente tem muito dinheiro, tem os melhores escritórios de advocacia, tem os melhores contadores, tem, enfim, né? Então tem que ter bastante competência do lado de cá também. As perguntas que nós fizemos agora, se eventualmente houver algum tipo de protelação, algum tipo de dificuldade para a resposta, que a gente sabe que em situações como essa sempre ocorre, né, não deixassem essa, digamos assim, essa CPI morrer na próxima legislatura, conduzissem, né, essa CPI, porque eu acho que ela certamente trará vantagens bastante importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos falar sobre a pandemia do novo coronavírus. Quase 500 pacientes com Covid-19 ou com sintomas estão na fila de espera por um leito. 485 pessoas estão cadastradas no Sistema Estadual de Regulação em todo o estado do Rio de Janeiro. Metade aguarda um leito de UTI. O governo do estado prometeu abrir novos leitos, mas nos últimos 22 dias apenas um foi aberto. A taxa de ocupação da rede pública na capital é de 91% dos leitos de UTI e 87% nas enfermarias. A Prefeitura anunciou a abertura de 220 leitos para o tratamento da Covid-19. Esses leitos serão divididos entre o Hospital de Campanha do Rio Centro e o Hospital Ronaldo Gazola. A expectativa é que eles já estejam funcionando a partir da próxima semana. A cidade do Rio tem pelo menos 145.763 casos confirmados do novo coronavírus. Já são mais de 13.670 mortes. O governador em exercício Cláudio Castro postou em uma rede social que o estado já tem pronto o Plano Estadual de Imunização e aguarda a liberação da Anvisa para as vacinas. No entanto, ele não deu detalhes sobre esse mesmo plano. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que a vacinação contra a Covid-19 pode começar em dezembro ou janeiro. Para que isso ocorra, de acordo com o próprio ministro, é necessário que a Pfizer consiga autorização da Anvisa, assine contrato com o governo federal e entregue as doses. Pazuello disse que a mesma regra servirá para os demais laboratórios. 53% dos cariocas pretendem presentear alguém no Natal, segundo pesquisa da FEComércio. A expectativa de movimento na economia é superior a 3 bilhões de reais. Pesquisa da FEComércio constatou que as lembrancinhas serão a grande alternativa do Natal para cariocas e fluminenses. Cerca de 53% dos entrevistados garantiram que pretendem comprar algum presente. O índice é inferior aos 61% do ano passado. Em contrapartida, o gasto médio deverá subir
para R$ 464,50, em comparação com os R$ 367,16 de 2019, apesar da pandemia e da crise econômica. Segundo a pesquisa, o Natal deverá arrecadar cerca de R$ 3 bilhões, valor superior ao de 2019. A FEComércio explicou que a contradição entre o Natal das lembrancinhas e o aumento do gasto médio está relacionado aos recursos destinados à poupança durante a pandemia. Segundo o IBGE, 80 bilhões foram transferidos para a poupança entre o primeiro e terceiro trimestres deste ano. Entre as opções preferidas de compra estão roupas, lembrancinhas, brinquedos, calçados, bolsas, acessórios, livros e e-books, perfumes e cosméticos, eletrônicos, eletrodomésticos, joias e bijuterias. E você vai assistir no próximo bloco o centenário da escritora Clarice Lispector. Ela deu uma entrevista em 1977, falando sobre a vida e a sua carreira. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Ministério da Educação anunciou o retorno das aulas presenciais nas universidades para março. Quem tem as informações é a repórter Simone Braga. O MEC mudou a previsão e adiou a volta às aulas presenciais em universidades para 1º de março. O Ministério da Educação estabeleceu que as instituições de ensino superior deverão retomar as aulas presenciais a partir de 1º de março de 2021, desde que sigam os protocolos de prevenção da Covid-19. A medida altera a decisão anterior, divulgada em 2 de dezembro, que previa a retomada a partir de 4 de janeiro. A nova portaria, assinada pelo ministro Milton Ribeiro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Com essa decisão, até o dia 28 de fevereiro, as instituições públicas e privadas poderão continuar usando atividades virtuais para substituir o ensino presencial. Depois disso, os recursos digitais só deverão ser utilizados em caráter excepcional e complementar. A nova portaria acrescenta que os prazos poderão ser modificados dependendo do avanço da pandemia da Covid-19. Uma pesquisa mostra que 25% dos brasileiros passam em média 3 horas por dia jogando, seja pelo celular ou pelo computador. Para ter uma ideia, essa indústria de esportes eletrônicos movimentou cerca de R$ 1 bilhão no ano passado. Uma pesquisa revelou que o hábito de jogar videogame, que até pouco tempo atrás era considerado brincadeira de criança, mostrou ser coisa de gente grande. Durante a pandemia, o número de internautas que passam boa parte do seu tempo jogando nas plataformas digitais deu um salto. O Brasil já ocupa o 12º lugar na lista dos países com maior número de jogadores. Sobre esse assunto eu converso com José Colagrossi, diretor do Cantaribop. José Colagrossi, eu quero já agradecer pela sua participação e eu pergunto a você o que revelou essa pesquisa aí da App Store. Bom, primeiro, Luciano, obrigado pelo convite, muito feliz de estar com vocês aqui. Essa pesquisa, ela mostra o tamanho e o potencial dessa indústria. Porque, na verdade, ou seja, a indústria de e-sports, que durante muito tempo foi chamada de videogame, né, a indústria de game, ela sempre foi vista com algum preconceito pela população brasileira como coisa de criança, coisa de garoto, e na verdade não é. Ou seja, a indústria de gaming no Brasil, ela é gigantesca, ela movimenta quantias enormes, ela tem um número muito grande de praticantes apaixonados, ela é bastante diversa, porque ela tem desde crianças, jovens, até pessoas que já estão aposentadas. E uma coisa interessante, Luciana, que essa pesquisa mostra, e a gente vai entrar nos detalhes dela ao longo dessa entrevista, é que ela já vinha crescendo há algum tempo, né? Então, não é que é um crescimento novo. A gente já acompanha, nós como empresa,
nós já acompanhamos esse crescimento desde 2015 e 2016. O que houve de novidade esse ano foi a explosão do crescimento, em parte por causa do Covid. Por quê? Porque por causa do Covid as pessoas ficaram mais tempo em casa, tiveram mais tempo em suas mãos para consumir televisão, séries, enfim, esportes e esportes. Enfim, então o Covid, que tanta coisa ruim e negativa trouxe à nossa sociedade, no caso da indústria de games, né, ela serviu para aumentar o número de praticantes, o número de fãs, que tem o praticante e o fã. O praticante é quem joga e o fã é quem acompanha e analisa e olha, e a quantidade de horas que as pessoas gastam de seus dias fazendo isso, praticando e brincando e jogando e disputando e competindo através de esportes. Agora, José, você poderia falar para a gente, contar para a gente, que eu estou curiosa, assim, qual o maior atrativo que você diria para esses jogadores ficarem tanto tempo, passarem boa parte do seu tempo ali jogando? São 3 atrativos, Luciana, e os 3 são frutos da digitalização da sociedade. Né? Ou seja, primeiro, a necessidade, a vontade de querer entrar em campo. Ou seja, o cidadão digital, seja ele um jovem ou um aposentado, eles não querem apenas olhar, assistir um jogo. Eles querem entrar em campo, eles querem participar da emoção. E o esporte permite isso. Ou seja, você está dentro da competição, dentro do jogo, dentro do jogo de futebol ou da guerra, ou seja lá qual for o jogo que você joga, ou seja, você está participando ativamente, seja da atividade. Primeiro. Segundo, ou seja, o cidadão digital ele tem essa necessidade de conexão com as pessoas, de estar sempre conectado com seus amigos, seus pares, seus colegas de colégio ou de trabalho. O esporte é, no fundo, uma grande comunhão de pessoas, que você joga contra outras pessoas. Né? Você está jogando contra outros times ou contra outros jogadores. Então, você está sempre conectado. Né? E a terceira razão é que é o controle. Né? Ou seja, o cidadão digital ele quer ter o controle do que fazer, como fazer, quando ele quer fazer. Repara uma comparação em você assistir um jogo de futebol. Você não tem nenhum controle do dia e da hora que o jogo vai ser transmitido. Você não tem controle de qual canal que o jogo vai ser transmitido. Se é TV aberta, TV paga, o pay-per-view. Você não tem nem controle se o jogo vai ser transmitido. No caso do esporte, não. Você tem um controle total porque você joga quando você quiser. Então, essas 3 razões fundamentais, todas ligadas ao mundo digital. Ou seja, eu quero entrar em campo, eu quero ser um protagonista no que eu faço, eu quero estar conectado com os meus amigos e eu quero fazer isso quando eu quiser fazer e como eu quiser. Pode ser no meu celular, pode ser no meu computador, pode ser na minha televisão, na minha Smart TV. Então, a comunhão desses 3 fatores é a grande força do crescimento dessa indústria. Agora, José, o que parecia ser uma brincadeira de criança, mostrou ser coisa de gente grande, e os números e o impacto disso para o mercado, para a economia, falam por si. 65% dos internautas brasileiros, 2 em 3, praticam esporte. E todo tipo de esporte. Por exemplo, eu faço parte desse grupo. Eu não jogo futebol, eu não jogo guerra, mas eu jogo xadrez. Eu jogo xadrez contra outros internautas que jogam xadrez que eu nem conheço. E muitas vezes estão em outros países, em outros fusos horários. Então, por quê? Porque você tem, ou seja, é o que eu te falei, né? É a emoção de você estar competindo, de você estar participando ativamente. Agora, os números, Luciana, são incríveis. Por exemplo, se você considerar o número de pessoas que praticam no mínimo 1 hora por dia, ou seja, pode chegar até mais de 5 horas, estamos falando de quase metade dos internautas brasileiros. Ou seja, de 1 a 2 horas por dia são 30%.
1 a 2 horas por dia é muito tempo. Enfim, que as pessoas estão jogando na internet em alguma das plataformas disponíveis. Nós exibimos nos últimos dias entrevistas sobre a vida e a obra de Clarice Lispector. Se estivesse viva, a escritora completaria 100 anos no dia 10 de dezembro de 2020. Em toda a sua carreira, ela deu apenas uma entrevista para a televisão. Você vai assistir agora uma matéria onde a própria Clarice fala sobre o seu legado. Aos 100 anos de idade, Clarice Lispector permanece jovem e brilhante, sobrevoando o imaginário de quem a lê. Consagrada pela crítica e esquadrinhada pela academia, a escritora está mais viva do que nunca. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Na única entrevista em vídeo para a TV Cultura em 1977, Clarice explica o desejo ardente por escrever. De lá para cá, seus aforismos invadiram as redes sociais e ajudaram a popularizar aquela que um dia foi chamada de hermética. Me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Por mais que a franqueza de Clarice Lispector assuste, a verdade é que nunca foi tão badalada. Na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, até domingo ela divide as atenções com Agatha Christie, outro fenômeno literário. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. A que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. O que teria mudado, Clarice? Que eu saiba, eu não fiz concessões. Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho? Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Certa vez, o crítico literário e escritor Rubem Braga disse que Clarice Lispector pertencia à mesma linhagem de Machado de Assis. Traduzida para 32 idiomas, publicada em 40 países, ela virou um mito. E como todo mito que se preza, merece a eternidade. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1h da madrugada, em desespero, eis que às 3h da madrugada, acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.